Bem, eu quero desejar boas-vindas, né? Que bom que vocês estão aqui novamente. Hoje nós vamos falar, então, sobre a natureza do luto, né? E como a transpessoal, ela percebe, ela encara, ela procura, de alguma forma, mostrar um outro lado, né? É como se fossem as duas faces de uma mesma moeda, né? E eu acredito que essas ideias e conceitos da transpessoal, elas vão muito mais de encontro às nossas necessidades, né? Em termos da dor e do sofrimento que nós estamos passando, certo? Então, antes de eu começar, propriamente dita, a falar sobre o tema, né, eu já quero contar para vocês o que nós vamos fazer na noite de hoje, tá? Então, eu vou apresentar o tema, certo? Lembram que eu disse a vocês que, como não daria tempo de todos falarem, a gente ia sortear uma pessoa para poder, em cada encontro, a gente ia sortear uma pessoa, para essa pessoa, então, para dar voz a essa pessoa, né? E aí, até o final dos nossos encontros, todo mundo vai falar, tá bom? Né? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Bem, hoje eu preparei também uma meditação para nós fazermos juntos aqui, certo? Antes de encerrar, né? E eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês fazerem, tá? É muito importante que vocês façam, né? Porque se nós estivéssemos no presencial, como no presencial a gente tem mais tempo juntos, né? Nós talvez pudéssemos fazer lá. Mas como a gente está no online, eu acho melhor vocês fazerem durante a semana, com calma. É um jeito da gente estar ligado também, né, energeticamente, dentro dessa proposta. E também para vocês refletirem, porque nós não podemos encarar a dor e o sofrimento apenas como um momento, porque dentro do processo de luto, o que acontece, né? Ele vai estar presente o tempo todo, né? A doutora Elizabeth Kubler-Ross, quando ela falou sobre as etapas do luto, né, ela criou aquela ideia, né, de uma sequência, né? A gente sente depressão, a gente sente raiva, a gente sente angústia, a gente sente culpa, a gente tem muitos sentimentos, né, que, na verdade, é como se fosse uma montanha-russa, né? Isso não vai desaparecer, porque eu vou ficar restrita à discussão de um tema ou à participação em um grupo. Não, esse processo ele é contínuo, porque a dor ela vai estar ali no inconsciente, certo? Em alguns momentos, o inconsciente rompe a barreira, né? E a dor vem para a consciência. Então, eu consigo perceber e avaliar como eu me sinto, certo? Para alguns, né? Outros, não, outros são tomados de uma emoção tão grande, né, que chegam a se paralisarem, né? Então ficam com dificuldades, né, não só para dormir, se alimentar, para trabalhar, para diversas atividades, então, de vida diária, né? E entender como ele funciona nos auxilia a impedir que a gente vive, então, essa montanha-russa, né? A gente pode trabalhar com o sofrimento de uma forma mais tranquila, de uma forma um pouco mais serena, ajustar, então, a dor, né, que nós temos pela perda, certo? Não importa, como eu disse a vocês, o tipo de perda que nós vamos ter. Então, a tarefa, eu já quero deixar já, né, para vocês, seria vocês escreverem, né, o que vocês têm, a pergunta para vocês é, o que eu tenho aprendido com o meu luto? O que esse processo
tem trazido para mim em termos de aprendizado, certo? E aí eu vou pedir para vocês mandarem para mim até sábado, pode ser? Porque durante a semana eu não consigo ler mesmo, assim, por conta do meu trabalho, né? Mas aí eu tenho sábado e domingo para fazer a leitura desses relatórios. Não precisa ser nada grande, nada extenso, mas pode ser também, né? Vocês usem o papel da forma como vocês, né, quiserem, o tanto de linhas também, né? Mas é importante fazer essa reflexão, né? A questão não é o que eu perdi ou por que eu perdi, né? É o impacto que essa perda causou em mim, certo? E por que que para algumas pessoas, né, o impacto é grande e para outras não? Aí a gente se pergunta, né, principalmente nós que trabalhamos na área da saúde mental, nós nos perguntamos assim: é o tipo de personalidade? Né? Essa é uma pergunta, né, que causa maior ou menor impacto. É o tipo de morte? Foi como aconteceu, né? Então, a gente tem muitas variáveis aí, certo? Que podem nos dar pistas interessantes, inclusive para poder ajudar as pessoas a se organizarem melhor internamente, né? E aprender a lidar de uma forma mais tranquila com isso, né? Nós só não temos como reverter, né? A morte é o único processo irreversível, né? A doença ainda, sintomas, né, e outras circunstâncias, nós até conseguimos, de alguma forma, manipular, né, mas a morte a gente não consegue, certo? Tá bom, minhas queridas? Então é isso, tá? Eu vou apresentar o conteúdo de hoje, vou abrir para as perguntinhas, vão escrevendo aí no chat que a gente vai respondendo para vocês. Vou abrir espaço para uma pessoa falar hoje, e depois nós vamos fazer a meditação, e aí fica a lição de casa até sábado. Vou estar esperando de vocês, tá bom? Então podemos começar? Façam um ok para mim, se eu posso começar. Posso? Então, vamos lá. Então, o tema do nosso primeiro encontro, a natureza das perdas e do luto e a visão transpessoal, certo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Existe essa associação nos Estados Unidos com... Você lembra, Thais, que a gente entrou em contato alguns anos atrás, né? Para nos credenciarmos para representarem eles aqui no Brasil, certo? E a gente, por conta da pandemia, acabou interrompendo, né? O mundo ficou interrompido, né? De uma forma geral. Então, agora, devagarzinho, a gente vai ver se retoma esse contato, e depois eu conto para vocês essa história lá com eles, como eles começaram, porque é um trabalho extremamente bonito também que eles fazem, tá bom? Vou deixar, anota isso aí para mim, para depois eu contar para elas. Bem, antes da gente falar de luto, nós temos que retomar o conceito de perdas, né? Porque a perda, conceitualmente falando, filosoficamente falando, ela antecede o luto, né? Então, a perda, ela é universal e inevitável. O luto também é um processo universal, certo? Mas a perda, ela tem uma característica interessante. Ela é muito mais abrangente que a morte, porque quando a gente fala em luto, nós estamos falando do pós-morte, certo? A morte, necessariamente, ela aconteceu. E a perda, ela pode estar relacionada às questões simbólicas, né? Então, sonhos que não foram realizados, expectativas que não foram atendidas, ou, né? Às vezes nós colocamos ali objetivos tão altos, né? Que dificilmente nós vamos a alcançar, né? Ilusões de segurança e liberdade também são temas que vão permeando a nossa existência. E essa foto que vocês estão vendo na tela
É a foto de uma lenda oriental, cujo nome dessa senhora que está com essa criança na mão, ela se chama Krisa Gotami. A Krisa Gotami, ela um dia procurou o Buda, que estava meditando embaixo de uma árvore, e ela disse para ele: Senhor, veja, o meu filho, ele não se move mais, ele está frio. E aí o Buda olha para ela espantado, pensando: como ela pode não ter percebido que a criança que ela carrega em seus braços, ela está morta? Mas como ele era um mestre iluminado, ele não podia dizer para ela, né? Aqui a gente tem o primeiro retrato do que é a negação. Né? Esse é um retrato assim fantástico, né? Uma metáfora fantástica no meu ponto de vista. Né? E ele, como era um ser iluminado, o que ele fez? Ele disse assim para ela: mulher, essa criança que você carrega em seus braços, como você a vê? Ai, o meu filhinho está doente apenas, ela responde. E aí o Buda deu um problema, então, uma tarefa para ela resolver. Ele disse assim: eu posso lhe ajudar, mas para isso você tem que cumprir uma tarefa. Eu quero que você vá bater na casa de todas as pessoas da aldeia e que você pergunte a elas se a morte um dia esteve ali presente. Se você encontrar uma casa, certo? Aonde a morte não tenha chegado ainda, certo? Você vai pedir para elas um grão de mostarda e você vai me dizer. Né? E aí a Krisa Gotami, com os braços, o filhinho dela nos braços, então, foi bater de porta em porta na aldeia que eles moravam. E ela dizia: Senhor, por acaso aqui a morte já esteve presente um dia? Ah, sim, minha filha, aqui quem morreu foi o nosso pai. Né? E assim sucessivamente, não vou me delongar nessa questão. Bem, depois que ela bate em todas as portas e não consegue nenhum grão de mostarda, ela volta a procurar o Buda e diz para ele: mestre, eu estive em todas as casas e eu não consegui um grão de mostarda. E agora, o senhor ainda assim vai poder me ajudar? Né? E aí ele explica para ela, então, só nesse momento, né, que o filhinho dela estava morto. Né? E aí ele pergunta para ela: você entende que a morte é, então, universal e inevitável? Um dia todos nós vamos passar por essa condição ou por essa situação. E aí a Krisa Gotami entrega o seu filho ao Buda, que faz, então, todo um cerimonial dentro da tradição budista, e ela permite, assim, que o seu filhinho seja enterrado. E ele ainda deixa uma lição para ela. Ele diz assim: Krisa Gotami, vá cuidar de todas as crianças da aldeia que perderam as suas mães, e você vai ver como a sua dor vai diminuir. Então, a gente tem aqui mais uma lição, né? Não só de solidariedade, mas de superação, e assim ela o fez. Né? Então, isso é para nos lembrar, né, que a morte é universal e ela é irreversível. Bem, se nós fôssemos, de alguma forma, tentar compreender, né, o nosso desenvolvimento humano, nós vamos ver que todos nós que estamos reunidos neste momento, aqui, nessa sala de conversa, né, nós passamos por situações de renúncia.
certo? Então, a estrada do desenvolvimento humano, ela é repleta de renúncias. E crescer implica em perder, abandonar, desistir, abrir mão. Isso é inerente ao processo, certo? Mas o que nós devemos fazer mediante essa realidade que pode parecer para vocês dura como pedra, e de fato ela é. Né? De fato, ela é. Mas nós temos que buscar alternativas mais saudáveis, né? Para tentar conviver com a ausência dessas pessoas queridas, né? E prosseguir a nossa vida. Percebendo, assim, que a finitude da vida, ela nos acompanha, mas que é também extremamente importante nós valorizarmos a presença de quem nós amamos, estejam eles vivos ou mortos, certo? Né? Não importa essa condição. Né? Alguns autores, e eu coloquei essa frase aqui para vocês, eles nos falam que são as perdas, exatamente as perdas que moldam as nossas vidas. Né? E aí, se a gente para refletir, parece tão pesado, né? Você fala, mas como assim que as perdas moldam a nossa vida? Mas não são as experiências, então, que moldam as nossas vidas? Claro, é um misto disso tudo, né? Mas semana passada nós falávamos, né, com vocês sobre a questão de que algumas perdas elas se tornam irreparáveis porque nós não desenvolvemos ainda nem a compreensão que não é cognitiva. Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. Se vocês usam muito o pensamento para ressignificar coisas, né? No processo de luto, nós temos que usar o coração. O coração, ele é mais sábio que a nossa cognição, certo? E justamente pelo fato das perdas moldarem a nossa vida, é que nós vamos criando, desenvolvendo capacidades de enfrentamento imensas em situações de perda, certo? Mas a pergunta que não quer calar, como sempre, é aquela, né? Mas olha, tá difícil para mim, eu não aceito, eu não consigo entender, como é que eu vou compreender esse processo, certo? E aí, existe uma autora que eu gosto muito, eu já deixo indicado para vocês esse livro. Eu acho que tem lá no site, já. O nome do livro é Perdas Necessárias, da Judith Viorst, certo? É um livro muito legal. Depois as meninas escrevem aí para vocês o nome do livro e coloca lá no nosso grupo, certo? Ela trata de um aspecto da perda que eu considero extremamente importante, que é a questão da separação. Né? A separação é de qualquer coisa, ou de qualquer objeto, ou de qualquer pessoa, ou de qualquer animal, ou de qualquer coisa viva, certo? Então, para o ser humano, e aqui nós vamos nos referir ao ser humano apenas, certo? Qualquer coisa é melhor que uma separação. Seja pela morte ou não, seja simbólico ou não, entenderam? O ser humano, ele não tolera a separação. Ele não foi preparado para isso, certo? E essa experiência, ela cria dentro de nós uma espécie de ferida, certo? Porque nós ficamos marcados por aquilo que nós chamamos de fatalidade. Então, uma morte por doença, ela acaba sendo melhor elaborada, nós podemos afirmar isso, né? Melhor elaborada num contexto de luto do que uma morte súbita, por exemplo. É muito mais difícil para nós, né, lidarmos com essa questão. Mesmo que seja um processo longo e doloroso, o acompanhar, né, um doente terminal ou alguém com uma doença muito grave, né, por incrível que pareça, ainda assim, né, o enfrentamento acaba sendo um pouco menos severo, né, do que quando é uma morte súbita.
certo? E nós vamos, no decorrer do tempo, como eu havia dito para vocês a semana passada, né? Pela Organização Mundial de Saúde, um processo de luto, ele leva, em média, 2 anos, aproximadamente, né? Algumas pessoas conseguem antes, outras não, outras passam a vida enlutadas, certo? Não podemos desconsiderar essas pessoas que ingressam, então, numa condição que nós chamamos de luto patológico. Se a gente pegar como referência, novamente, a Organização Mundial de Saúde, eles vão dizer que, após 2 anos, do segundo ano indo para o terceiro ano, certo? A pessoa já se encontra numa condição de luto patológico. Então, se alguns de vocês estiverem já nessa condição, né, pelo que eu estou aqui colocando para vocês, vamos conversar, né, sobre isso, então, para a gente entender por que isso acontece e por que eu ainda não consegui, né, assimilar essa perda, né, tem muito essa coisa de assimilação. E como toda a questão existencial da nossa vida, não existe um modelo pronto, e muito menos uma fórmula, né, para a gente lidar com esse acontecimento. Quisera eu poder dizer para vocês, 2 mais 2 é igual a 4 e está resolvido o problema. Ninguém mais tem dor. Infelizmente, não é assim. E dentro dessa questão existencial, filosófica e até transpessoal, espiritual, né, se nós formos pensar, e é nesse aspecto que eu entendo que a psicologia transpessoal ela dá uma contribuição muito importante, porque ela traz para nós um conceito chamado propósito, né, certo? Então, mesmo a fatalidade se cercada de propósito, ela pode ter um outro significado na nossa experiência, mesmo que ela seja dolorosa, né? Então, o grande desafio é, em primeiro lugar, né, compreender a perda, certo? Se nós estivermos falando aqui da perda de um filho, por exemplo, a gente entra num conceito chamado morte invertida, né? Então, sempre a perda de um filho é considerada uma morte invertida, né? E essa inversão, sem propósito, ela não me permite seguir. Agora, com propósito, eu vou conseguir desenvolver mecanismos, certo? Para prosseguir a minha vida, sem a presença daquela pessoa, né? Por isso que nós sempre alertamos, né? Nós não podemos mudar o que aconteceu, ela é um processo irreversível, mas nós temos o dever de cuidar de nós e de quem está ao nosso lado. Nós não podemos perder essa perspectiva, e eu vou dizer para vocês por quê. E falo isso agora, pautada na minha experiência clínica, certo? A grande maioria, isso já foi feito estudos, estatísticas a gente tem a esse respeito. A grande maioria dos casais que perdem os filhos, certo? Não importa a idade, mas a gente entra nessa versão da morte invertida, 2, 3 anos depois eles se separam. É quase que esperado, né? Assim como casamentos muito longos e duradouros, né? 40, 50 anos, a estimativa dessa estatística para viúvos, né? E quando o relacionamento é bom, né, gente? Vamos lembrar disso, certo? Porque quando não é, vocês vão de convívio, que a gente olha lá para aquele senhor ou para aquela senhora deitada no caixão, certo? E vamos dizer, graças a Deus foi o meu livramento, né? Certo? Então, a gente sabe que existe, como eu disse, sempre os dois lados da moeda, né? Mas para relacionamentos estruturados, né, afetivos e, enfim, amorosos, né, com certeza
Com certeza. A estatística nos fala em 18 meses. Acreditem nisso. Eu tive essa experiência com meu pai e com a minha mãe, viu? O meu pai faleceu antes que a minha mãe, e olha, para não dizer que foram 18 meses, precisamente foram 20 meses, mas não chegou a 2 anos. Ela foi praticamente na sequência. Era 55 anos de casamento. Né? Então, talvez vocês tenham também experiências como essa para nos contar depois. Certo? Bem, falando ainda de propósito, certo? O que nós precisamos compreender, principalmente? Que quando acontece a experiência da morte, da perda, da separação, isso é um alerta para nós, certo? Em que sentido? No sentido de que nós temos que ter um constante cuidado e amorosidade em relação à vida, né? A nossa vida e a vida, como eu disse, de quem nos cerca, certo? Homens e mulheres que não se deixam cuidar, certo? Eles deixam de proteger a própria vida. E para que o enfrentamento do luto ele seja um pouco melhor, vamos dizer assim, a nossa existência ela tem que estar vitalizada, ela tem que estar nutrida, mas ela é nutrida nos relacionamentos, certo? Ninguém consegue fazer isso sozinho. Né? É nessa hora que a gente busca, às vezes, um médico, um terapeuta, um amigo, um padre, um conselheiro, certo? Porque é na vida de relação que nós nos revitalizamos, que nós nos nutrimos, né? E quando a pessoa que a gente ama se vai, é como se tivesse cortado o soro, vocês estão entendendo? Ou sangue. Imagina lá, alguém que está tomando sangue, uma boa, né? Está sendo nutrido, está sendo, né? É mais ou menos algo desse tipo. Então, você sente aquela quebra, né, naquele momento, certo? E o acompanhamento no luto, ele tem um objetivo importantíssimo, no meu ponto de vista. Né? Ele dá ferramentas para os enlutados, que são aqueles sobreviventes, então, esse é o nome técnico, né, de quem está de luto e que perdeu alguém. Né? Sobrevivente, certo? Ele oferece ferramentas para que a pessoa possa construir uma nova realidade, né? Uma nova condição, e até, quem sabe, se reinventar, né? Pelo menos é o que a gente espera com isso, certo? Porque é no agora da vida que nós estamos preparando o futuro. Não existe, né? O futuro a gente constrói no presente. Esse é um processo de conquista, certo? E às vezes a gente começa, às vezes não, né? Todos nós, humanos, né? E animais também, certo? Começam a vida com uma perda, né? Olha como a gente é treinado desde a hora que a gente abre o olho aqui no planeta, certo? Que é a perda do útero da nossa mãe. Foi lá que nós somos gerados, certo? E o nascimento, de uma forma geral, ele cria aquilo que o Freud chama de ansiedade de separação, certo? Porque é o compartimento mais seguro do mundo, o útero, sabiam? Esse é imbatível, não tem outro. Agora, imagina se desligar, né, desse lugar onde você está sendo nutrido, está sendo esperado, está sendo amado, né? Como é difícil. Então, essa ansiedade de separação, né, ela é muito grandiosa, né? E ela, para algumas personalidades, vamos dizer assim, ela pode criar um impacto muito grande, pode ser difícil, né? Por isso que alguns nascem bem, no sentido de que eles vão suportar melhor a separação, certo? E outros já não, eles vão ter mais dificuldade, certo? E existe a mesma autora, né, a Judith Viertz, quando ela fala
ela fala das perdas necessárias, ela tem uma outra frase que eu gosto muito, por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ela diz assim: nós podemos suportar qualquer coisa, menos o abandono. Nós não toleramos o abandono. Aqui entra o abandono, a negligência, né? A separação, como eu disse anteriormente, certo? E na vida real, o que acontece? A gente passa o tempo inteiro por experiências como essa, né? Certo? E nós criamos uma fantasia dentro de nós, né? Principalmente no início do luto, nos primeiros dias após, né, a morte, né, o velório, o enterro, né? A gente cria aquela expectativa de que nós estamos vivendo um sonho e que aquela pessoa vai voltar, certo? Porque é intolerável psiquicamente pensar que nós fomos abandonados. Nós somos capazes de sobreviver a ausências temporárias, mas ao abandono concreto mesmo. Olha, é só vocês lembrarem de uma guerra, e não precisa nem ir lá para a Alemanha em 1945, tá? Agora, aqui, do nosso lado, a gente está em guerra, continuamos em guerra, certo? Veja o que acontece com aquelas pessoas, é só você ligar a televisão e olhar para elas, certo? É brutal o impacto, vocês entendem? E não é porque é guerra, né? É porque o ser humano não está preparado para isso, certo? Então, o abandono, ele é um temor que pode marcar a nossa vida por inteiro, certo? Então, eu gostaria muito de pedir para vocês, uma das formas de vocês poderem ressignificar um pouco a dor, por favor, tirem essa ideia de que a pessoa que se foi, ela te abandonou. Não faça isso. Vamos procurar entender que aquele momento ia chegar de qualquer forma, né? Vai chegar um dia para nós, né? A gente não brincou a semana passada? Olha, que legal que nós conseguimos fazer o encontro, porque hoje eu não saberia se eu estar aqui com vocês, né? Nem com a Thaís, nem com a Duzira, nem com o Marcos, que está aqui brincando com a gente, acompanhando tudo, né? Certo? Então, a gente não sabe, literalmente a gente não sabe, certo? Então, veja, o prejuízo, ele pode não ser fatal, né? Nós podemos não morrer junto com a pessoa. A gente até acha que vai, não é? Naquele momento, principalmente quando o caixão é fechado, eu acho um dos momentos mais difíceis, porque ali como eu posso dizer, é a visão, né? É a visão literal da separação, né? Porque você fica, né, fechado, né? Vai ficar fechado em algum lugar, né? Então, isso pode não ser fatal, mas para algumas pessoas pode ser permanente. Então, é isso que é a sutileza do processo de luto que o profissional ele tem que compreender para poder ajudar quem está passando, principalmente por um luto patológico, muito demorado. Vocês entenderam? Certo? Então, acho que aqui a gente tem um dado fundamental em termos de trabalho. Né? A frustração e a saudade vai levar muitos de nós a uma dor desesperada. Só não pode nos conduzir à desesperança. Ter desespero, manifestar desespero, não tem nada de errado, certo? Mas o fato em si, né, nos levar a uma condição de desesperança, isso é extremamente complicado. Tá? E o que acontece com o ser humano quando ele sofre o abandono, né? A resposta é sempre de um intenso ódio e de violência, certo?
Então, vocês podem estranhar o que eu vou falar agora, mas isso é esperado dentro, principalmente dentro da clínica. A gente já ouviu muitas vezes frases do tipo, né? Por que que ele morreu? Como ele foi capaz de fazer isso comigo? Certo? A gente escuta as pessoas falarem dessa forma, inclusive em velório. Né? Mas por que você fez isso? Como que você me deixou? Não é possível, né? Isso internamente está ligado a essa emoção, que se chama ódio, viu, gente? Não é nem revolta, tá? Eu não tô querendo ser boazinha com vocês, eu quero que vocês entendam que ódio é emoção também, certo? Nós somos seres biologicamente preparados para sentir emoções. Raiva, ódio, amor, nojo, que mais? Ansiedade, né? Aí lembra do filme Divertidamente, que vocês vão saber do que eu estou falando, certo? Então, acontece esse tipo de cena e acontece esse tipo de questão também, certo? Bem, tá tudo bem até aqui, gente? Vocês estão me acompanhando? Sim. Ok. Para algumas pessoas, a ausência daquela pessoa amada, querida, ela pode ser gigantesca e múltipla, como nós chamamos, certo? Ela pode trazer desespero ao coração de muitas delas, outras nem tanto. Né? Mas aí nós temos, então, uma sequência típica de respostas que nós vemos numa condição como essa. Isso eu acho importante vocês saberem, né? Até porque faz parte do luto. Né? Então, a gente encontra pessoas em protesto, a gente encontra pessoas em desespero, a gente encontra pessoas, né, numa ansiedade muda, né? É quase que um mutismo, é um sofrimento indivisível, né? Ela não consegue nem compartilhar aquilo, certo? Nós encontramos pessoas dentro de um processo de alheamento, né? Parece que a pessoa fica em suspensão, ela fica fora do ar, certo? Às vezes por um longo tempo, inclusive. Né? E esse alheamento, ele é uma espécie de aprisionamento, né, de todo o sentimento. Isso se iguala ao que nós chamamos de tragédia. Quando a gente fala em tragédia, entendam, ó, é uma espécie de alheamento, né, onde o sentimento, a dor, ela fica aprisionada, certo? Então, alguns vão experimentar situações como essa, certo? A ausência e o desamparo, como eu dizia anteriormente, eles são condições que, para muitos de nós, congelam o coração, certo? E principalmente no início da vida, as separações, né, consideradas, por exemplo, o hospitalismo de crianças. Né? Vamos pensar nisso. Né? Crianças que nascem e vão direto para a UTI, por exemplo. Né? Elas podem deixar cicatrizes emocionais, né? No cérebro, inclusive. Né? Porque elas atacam aquilo que nós chamamos de conexão humana essencial, né? Que é o elo mãe e filho. Entenderam? Então, isso pode acontecer. Né? E é claro que a única coisa que nós precisamos fazer depois que nós temos o nosso filho de volta nos braços, né? Olha, eu passei por isso, sabiam? Quando meu primeiro filho nasceu, o Juan, ele nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, certo? Ele nasceu praticamente anóxio, né? Quase que... e teve que ir para a UTI. Eu fiquei, acho que 2 dias sem conhecer meu filho. Né? Logo de cara, assim, não pude ter meu filho nos braços. Depois, felizmente,
ele foi se recuperando, né? E aí tudo bem. Consegui amamentar também, né? Mas isso também aconteceu comigo. Quando eu falei para vocês que eu estou sendo treinada em perdas desde pequena, né? E eu estou aqui, ó, fiz 70 anos. Então, se eu conseguir, vocês vão conseguir também. Eu não tenho dúvida nenhuma, certo? Né? Então, as conexões que acontecem de forma instáveis, né, que são desfeitas, certo? Elas vão aparecer na vida adulta. Ontem, né, que foi domingo? Ontem eu fui dar uma palestra lá em Ibiúna e falei sobre a mediunidade nas crianças. E eu disse algo para o público, que foi o seguinte: tudo aquilo que acontece na infância não fica na infância. Vai para a vida adulta. É isso que está aqui. Ausência e desamparo. Certo? Eu conheço adultos, então, né, problemáticos, carentes, enfim, não ficou lá. A gente vai carregando com a gente, certo? Bem, e quais são as defesas psicológicas que nós desenvolvemos contra a dor, né? Esse sofrimento intenso que, para muitos de nós, acaba sendo avassalador. Nós podemos desenvolver aquilo que na psicologia nós chamamos de indiferença emotiva, certo? O que é indiferença emotiva? Nós não consentimos perder a pessoa amada se não amarmos, certo? Não consentimos. Uma necessidade, às vezes, compulsiva de tomar conta de outras pessoas. Olha, isso aqui é um dado importante para todos nós, tá? Se eu me pego querendo só cuidar depois de uma perda, eu posso estar usando uma defesa psicológica, que é justamente a necessidade compulsiva de tomar conta de outras pessoas porque eu perdi alguém. Olha que interessante, né? Como que a gente age, né? É muito inconsciente esse tipo de coisa, mas acontece, certo? Então, ao invés de sofrer, nós ajudamos os que sofrem. E assim nós aliviamos a sensação de desamparo, de abandono, de rejeição, de separação, entenderam? Certo? E uma outra defesa que nós empregamos em momentos de sofrimento muito grande é o que nós chamamos, né, de novo, na psicologia, de autonomia prematura. Nós aprendemos a não permitir que a nossa sobrevivência dependa da ajuda ou do amor de outra pessoa. Aí a gente entra num isolamento, entendeu? Não deixa ninguém chegar perto, não deixa ninguém cuidar, né? Você bloqueia o sentimento, né? E com isso você vai adoecendo cada vez mais, certo? Então, qual é o antídoto para isso? De novo, a gente volta para a questão da esperança, certo? O verbo esperançar, ele significa ir atrás, é uma postura ativa, certo? Ver o outro embora não é fácil. O processo de perder ele pode ser trágico, como eu disse anteriormente, certo? Mas encaminhar a vida, né? Ir para frente, andar, né? Se mover, certo? É uma solução para o enfrentamento dessa situação, principalmente o enfrentamento do luto, certo? Então, vejam, existe um antídoto contra o luto? Existe. Ele está aqui na tela para vocês. Sabe qual é? Viver o luto. Esse é o antídoto contra o luto. Viver o luto. Certo? Então, nós temos que nos manifestar frente às perdas, certo? Agora, é fácil ir para casa depois do enterro? Não, nunca foi nem nunca será, certo? É fácil voltar para casa sem a mãe, sem o pai, sem o filho, não importa, um tio, um amigo, quem quer que seja, ou até sem o meu cachorrinho, né? Não é fácil, certo? O dia seguinte é fácil? Não.
Olhar os pertences da pessoa é fácil? Não. Certo? Voltar para a rotina é fácil? Não. Como é que está a minha saúde? Está comprometida? Certo? Isso vai me colocar numa condição de começar a questionar os meus valores, até se Deus existe. A primeira coisa que a gente faz é brigar com Deus. Esse é o primeiro passo. Todo mundo faz isso. Por que você me tirou? Por que você levou? Por quê? Como se ele tivesse alguma responsabilidade nisso. Né? Mas o que mais assusta o ser humano é a falta de controle. Porque diante da morte, você se depara com uma impotência absurda e com uma falta de controle também absurda. Certo? Bem, eu quero saber se vocês estão me acompanhando até aqui. Sim? Sim, tá ótimo. Que bom. Bem, então, agora nós vamos fazer uma pausa, porque já são quase 8h30, certo? Vocês viram que eu coloquei aí uma pergunta para vocês, como suportar? E aí tem embaixo escrito exercício transpessoal, certo? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Gente? Então? Sim. Tá bom. Sim. Então, vamos lá. Vamos agora deixar a caneta, o papel do lado, vamos sentar numa posição confortável, na cadeira, no sofá, na poltrona, onde vocês estiverem, certo? Vamos tentar acalmar a nossa mente, o nosso coração. Vamos também tentar ficar de olhos fechados, enquanto eu vou conduzir vocês nesse exercício transpessoal. Ok? Vamos lá. Vamos inspirar agora profundamente 3 vezes e soltar o ar. Isso. Depois que você respirar profundamente essas 3 vezes, eu quero que você passe a respirar lentamente, naturalmente. Permita que as tensões do seu corpo, elas vão vagarosamente relaxando. E sinta, né, o quanto essa respiração profunda, ela toca o seu coração e a sua mente. Poder respirar é algo fantástico. E assim, você vai se concentrando dentro dessa proposta. E eu quero que agora, com a força do seu pensamento, você tente criar, perto do seu chakra cardíaco, né, um espaço, um lugar onde você guarda ali as suas emoções, os seus sentimentos. Né? Às vezes as pessoas têm dificuldade em criar esse espaço, então eu diria para vocês assim, olha, imagine um ponto de luz no centro do seu peito, e é como se essa luz ela fosse abrindo, né? Fosse criando, então, um espaço para você, onde você guarda ali as suas recordações, as pessoas que você ama, que não estão mais aqui, né, conosco, aqueles que estão ainda, mas que às vezes eu não os vejo, não tenho a oportunidade de ter tanta convivência, certo? Então, vai se conectando com essas memórias. Isso. E agora, dentro desse espaço que você criou,
eu quero que você visualize a sua dor. A sua dor como, nós vamos usar um recurso de imaginação, então, como se fosse uma névoa escura ou uma sombra pesada. Imagine dentro de você agora, naquele espaço, essa névoa escura, essa sombra pesada. E você vai fazer um esforço, sempre respirando, para não se afastar dessa dor. Observe essa dor, mas sem julgamentos e sem resistência. Permita-se agora sentir ou a tristeza, ou a saudade, ou até a raiva, certo? Ou qualquer outra emoção que possa surgir nesse momento. Mas reconheça isso. Veja que tipo de emoção, quando você contata a sua dor, ela surge dentro de você. Reconheça também que a dor é uma parte natural do processo de luto. Inclusive, uma forma de honrar a memória da pessoa que se foi. E agora eu quero que você se veja abraçando essa dor, acolhendo-a, mas com compaixão e gentileza. Vamos aqui ressignificar o sentimento, certo? Vamos trabalhar essa nuvem, certo? Esse espaço, essa sombra, né? Vamos tratá-la com compaixão e gentileza. E agora eu quero que você diga a você mesmo: está tudo bem sentir essa dor. Eu tenho o direito de sofrer. Ela faz parte do meu processo. Mas lembre-se também que ela não é eterna e que ela vai diminuir com o tempo. Se você precisar ou sentir, permita que as lágrimas escorram dos seus olhos. Vá liberando a tristeza, às vezes a emoção contida. Vai respirando também, profundamente. Lembrando que a cada expiração, você pode ir dissipando essa dor. Deixa ela ir. Inspire o ar, o prana, a luz, a compaixão. E expire a dor, a sombra, a tristeza, o luto. Veja que a partir do momento que você irradia luz dentro de você, dentro desse espaço que existe em você, um espaço de bem-estar, como eu costumo colocar, você vai ver que você vai se sentindo acolhida, iluminada. E essa luz é uma luz que te protege e te conforta também. E aí você vai lembrar agora do seu amado ou da sua amada. Você vai lembrar dos momentos felizes que vocês compartilharam juntos. Agora é hora de lembrar com alegria, com aquela saudade boa, né, das coisas legais que vocês fizeram juntos. E eu quero que você imagine que você está colocando a presença dessa pessoa, esse campo de luz, então, dentro do seu coração. E você, assim, vai entender que ela sempre estará com você em espírito. E com isso, você vai se permitindo sentir paz, amor, que este seu ente querido passa a lhe transmitir.
encontrando, assim, conforto dentro das suas memórias. Agradeça a Deus por ter tido a oportunidade de amar e ser amado por ele ou por ela. Honre o legado que ela deixou em sua vida. E agora, bem devagar e aos poucos, eu quero que você vá sentindo a leveza, a calma no seu corpo, na sua mente. Você vá suavemente mexendo dedos das mãos, dos pés, despertando o corpo para o momento presente. Vai abrindo seus olhos bem devagar, sem pressa, mantendo essa sensação de paz e conforto em seu coração. Então, gente, eu queria agradecer a participação de vocês. É sempre muito bom estar com pessoas, né, que têm um interesse comum, certo? Espero que a conversa de hoje tenha, de alguma forma, ajudado a esclarecer um pouco, né, o que vocês pensam ou como é esse processo, certo? Não deixem de fazer a lição de casa, que vai ser importante para quem chegou agora, né, ou entrou um pouquinho mais tarde. A lição é o que o processo de luto, né, ou o luto tem me ensinado, né, o que eu tenho aprendido com ele, nesse tempo em que eu me encontro de luto ou que eu estou de luto, tá bom?